Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um Perguntas e Respostas do especial de Carnaval. Para quem ainda caiu de paraquedas nesse vídeo ou não viu os anteriores, convido a ver os anteriores. Essas perguntas estão vindas lá do Instagram, caixinha de pergunta que eu abri sobre consultoria. Como tema aqui a gente está falando muito de carreira, ok? Muito carreira, então. Sem mais delongas, vamos às perguntas aqui que o pessoal mandou, ok? Então eu tenho uma pergunta aqui do RM22, que é uma pergunta bem interessante. Low code é algo que nós temos que dar atenção, tirar um projeto das nossas mãos para low code. Então, o que é low code para começar? A gente vê aí crescendo várias ferramentas onde eles vão gerar interfaces de forma automatizada, para não falar o mínimo, onde o usuário não vai ter muita interação com o código. Ele vai mover componentes como se fossem uns legozinhos montando e vai montar uma página, um site, um aplicativo, ok? Então é muito pouco código, low code, ok? E é algo que a gente tem que ter medo? Então essa é a primeira pergunta do RM22. Não, a gente não tem que ter medo. Por que o low code a gente não tem e não deve e não pode ter medo? Pelo seguinte, pessoal, essas ferramentas, atualmente, elas estão muito mais aí para nos ajudar, então, a prototipar alguma coisa, uma tela, aquilo que é moroso, aquilo que é repetitivo, aquilo que eu não preciso pensar. O desenvolvedor, a função dele é resolver problemas. Ele é a cabeça por trás dos sistemas. Ele é a pessoa responsável por pensar. E ainda, tá? Então, hoje, 2022, essas ferramentas de low code, elas não têm a capacidade de oferecer uma inteligência de resolver problemas. E é aí que os desenvolvedores competentes e a longo prazo é esses que vão se manter no mercado, entram. Eles vão entrar para resolver o que essas ferramentas não fazem, para complementá-las, ok? Então eles vão entrar para muitas vezes fazer ali uma integração com o back-end e fazer regras de negócio, ok? Muitas vezes para resolver um bug. Essas ferramentas de low code ajudam, porém elas não são escaláveis a longo prazo. Então hoje não é nada assim que vai nos assustar, mas é legal conhecer, é legal saber como elas funcionam e saber você como desenvolvedor como que você pode se integrar com elas, ok? Como você pode trabalhar e como que elas vão te ajudar. Esse é o X da questão. Beleza, RM? Vamos aqui para a próxima pergunta do Ixi, esse nome aqui, Clewiski. Se eu falei errado, pessoal, me desculpe, tá? Não estou conseguindo conciliar estudos com o trabalho. Estou estudando muito pouco. Estudo e trabalho. Esse é um X, né? Quem nunca passou por aquela? Pô, preciso estudar, porém eu tenho que trabalhar. O trabalho não é uma opção, né? Ele tem que vir e tem que vir junto. Quando a gente fala, então, de trabalho versus estudo, aqui vai uma sugestão, principalmente se você é novato e está começando sua carreira. Sacrifique algumas horas de sono. David, é ruim falar isso? Gente, isso me dói o coração de falar, tá? Me dói porque eu sou uma pessoa que não gosto de parar de não dormir para estudar. Porém, em determinado ponto da sua carreira, você vai precisar se sacrificar. Você vai precisar passar do seu limite. Então, se você está no começo de carreira, trabalhe. Deu qualquer brecha do trabalho, é a hora do almoço, é um intervalo, é 15, 20 minutos que você para durante o dia, corre estudar. É o tempo de uma aula, é o tempo de um capítulo de um livro. Então, sempre, por experiência, eu sei que a gente não consegue ficar focado 8 horas seguidas de trabalho. É impossível, tá? Então, no momento que você sentiu que perdeu o foco, e é normal isso acontecer, pega o livro, vai ler o livro, vai tentar estudar, vai tentar colocar sua cabeça ali para raciocinar alguma coisa. Beleza? Então, a minha sugestão é
tenta administrar o tempo livre e fala, ó, meu tempo produtivo de 8 horas de trabalho é, sei lá, 6 horas. Em 6 horas eu sou super produtivo. Marca, foca 6 horas, trabalha, pega aquelas 2 horinhas que você sabe que você não é produtivo e tenta estudar. Porque isso pode sair bem. Porque você vai estar mudando o mindset. Não é mais um trabalho. Ali é o estudo. Ali é a sua evolução. Encare dessa forma que eu acho que você vai se dar bem. Beleza? Próxima pergunta. Do Christian. Nunca trabalhei na área, mas tenho experiência de 3 anos com uma linguagem. Ele não cita a linguagem. Como começar a buscar vagas na área? Então aqui eu entendo que ele está falando de Flutter. Beleza, pessoal? Bom, Christian, se você já tem 3 anos de experiência com uma linguagem, eu posso entender que você está num nível de júnior para pleno, ok? Isso se a sua carreira não é aquelas carreiras meteóricas que está acontecendo hoje, que o cara em 1, 2 anos já é sênior, beleza? Não também falando mal de forma alguma, por favor. Mas com 3 anos você está no nível ali de júnior para pleno, se já não está como pleno, beleza? Não mais que isso, não menos que isso na prática de fato. Então vou assumir Java, por exemplo, porque Java é uma das mais usadas. Se você já tem 3 anos dessa linguagem, para você partir para o Flutter e para o Dart, ok? Meio caminho andado. Por exemplo, o Dart você não vai precisar se aprofundar. O Dart você vai pegar ali o Dart Tour, que tem lá no site, vai ler ali, acho que dá 15 minutos de leitura e pronto, aquilo ali é o suficiente. Falo porque foi assim que eu fiz. E o Flutter é só entender realmente a sintaxe, porque desenvolver você já vai saber a orientação a objetos, já vai saber o que é uma classe, um método, um atributo, uma interface. Então aí é só conhecer realmente o framework. Muito tranquilo. Então investe nisso, utiliza essa sua experiência de 3 anos para se vender no mercado como seu diferencial. Tá? Não é que você vai trabalhar com aquilo, mas isso comprova que você já tem experiência, que você sabe resolver problemas. Beleza, Christian? Vamos para a próxima. Essa pergunta é muito boa. É do Felipe Salles. Felipão, beleza, mano? Quanto tempo em empresa no mínimo para não ficar com fama de pula-pula? Então, quanto tempo eu tenho que ficar numa empresa antes de sair para não ficar com aquela famosa fama de pula-pula que vem ocorrendo muito? Então vamos lá, Felipe. Primeira coisa. Em 2020 esse conceito mudou um pouco, tá? Se a gente estivesse falando de momentos antes da pandemia ali, 2019, 2018, eu falaria para você, ó, 2 a 3 anos é um tempo interessante para ficar numa empresa, se é uma empresa saudável, tá? Não vou entrar aqui no mérito de empresas tóxicas, de lideranças tóxicas e etc, porque isso aí, pessoal, não tem nem o que discutir como ficar numa empresa assim, tá? Salário motiva? Motiva. Porém, não é o que vai te manter em um lugar a longo prazo, beleza? Tenham isso sempre em mente. Então, Felipe, voltando, antigamente eu falaria de 2 a 3 anos, pós-pandemia. Tecnologia da informação estourou absurdamente. Eu tenho muita vaga. Eu, David, recebo, sei lá, 10, 15 vagas aí semanais de oferta. Eu recuso. E tá tudo bem. Porém, eu já tive momentos da minha carreira onde eu fiquei numa empresa por mais de 5 anos e teve outras empresas que eu fiquei somente 6 meses. Teve empresas que eu fiquei, sei lá, 3 meses, por exemplo. Me deu fama de pula-pula? Não deu. Como que eu acho aqui que você tem que se vender, tá? Sempre que você for para uma entrevista, no seu currículo, seja o seu currículo LinkedIn ou um currículo, sei lá, um PDF, tenta descrever muito bem o que você fez na empresa e o que te motivou até sair dela. Fala, ó, fiquei para o projeto XYZ, após a conclusão dele, acabei aceitando um novo desafio. Você está super abrindo ali o que te motivou a mudar de empresa, ou após 6 meses, por exemplo, não tive mais desafios e parti para um próximo. É muito bom também fazer assim. Então sempre tenta falar aí como que você vai... o que te motivou a pular de empresas? Quando eu estou avaliando um currículo, é claro que eu vou sempre olhar se aquele indivíduo, vamos pegar aqui o José, por exemplo, o José é uma pessoa fictícia.
Se o José, nas 3 últimas empresas deles, ele não somou 1 ano de 3 empresas, para mim é preocupante, ok? Vai me ligar um alerta que eu vou pensar, pô, esse cara não vai ficar na minha empresa. Na primeira dificuldade ele vai pular fora. Então a gente também tem que ser racional, ok? A gente sabe que tem muita proposta, sabe que isso faz parte. Só que se você tiver aí menos de 1 ano nas últimas 3 empresas, por exemplo, já é um grande sinal de que, olha, você está muito motivado pelas coisas erradas. Você está motivado por dinheiro, por ambição, por alguma coisa que não está fazendo sentido, ok? Se esse for o caso, seja muito transparente com a recruiter. Seja muito transparente com aquela pessoa que fez o primeiro contato. Ou se é você que está fazendo o contato, seja muito transparente que isso aconteceu, porém você não vai fazer isso agora. Porém agora você está visando algo a longo prazo, você está visando aí um plano. É isso que vai te dar aí um diferencial se infelizmente você ficou com a fama de pula-pula. Beleza? Próxima pergunta ainda do Felipe Salles. Qual candidato mais te surpreendeu? Conta como foi e o que ele fez. Que candidato mais me surpreendeu? Pô, vamos lá. Eu tive um candidato que eu fiz uma entrevista, entrevistando ele então. E por incrível que pareça, essa pessoa foi muito sincera comigo. Ela se candidatou para uma vaga de sênior, tá? Porém, durante a entrevista, o recrutador, se ele está fazendo um papel como deveria fazer, um papel verdadeiro, uma entrevista de fato, tá? Não é para ferrar a pessoa, mas é para entrevistar, para entender o nível dela e muitas vezes fornecer um bom feedback. Ó, melhora isso, estuda isso, volta daqui 6 meses, por exemplo, ou vem para um cargo inferior. Então foi isso que aconteceu. A pessoa veio, tinha a perspectiva de ser um sênior, porém conversando a gente entendeu que ela não era sênior. E essa pessoa entendeu isso também, de acordo ia fazendo as perguntas, ela falou, não sei, tenho dúvida com isso. E tá tudo bem ter dúvida, tá bem falar que não sabe. É super normal isso numa entrevista e conta pontos positivos, tá? Quando você não sabe alguma coisa, você assume, você não dá o famoso migué, beleza? Então essa pessoa fez isso, ela se mostrou muito assim interessante em saber como evoluir. No final, ela aceitou vir por um cargo entre júnior e pleno, com a perspectiva ali de, claro, no futuro chegar no nível sênior, é o que ela deseja, é claro, e a gente trabalharia junto para que isso acontecesse. Então a gente montou depois, né, claro, quando ela entrou, um plano de carreira, fez o acompanhamento com ela, fez metas de estudo, metas de entrega, a gente quantificou de fato as entregas delas, beleza? Então foi algo que muito bacana essa entrevista, porque a pessoa foi sincera, ela me surpreendeu porque ela viu que ela não era de fato um sênior, e ela foi se respondendo e foi se conhecendo. Então o autoconhecimento foi muito bom para essa entrevista, ok? Então isso me surpreendeu, me impactou positivamente, eu trouxe essa pessoa. Legal? Mais uma pergunta aqui do Felipe. Não é do Felipe não. Um pé de Thiago. Um pé de Thiago. Você, como tech lead, acha que para vagas iniciais, princípios contam mais do que conhecimento técnico? Pô, Thiago, que pergunta boa. Eu tava torcendo por uma pergunta dessa. A resposta é sim. Sim, sim, sim. Hoje a gente está vivendo um momento que a parte técnica, qualquer pessoa consegue chegar. Qualquer pessoa chega no mais alto grau técnico possível. Não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, leva tempo, fato. Porém, soft skills, liderança, comunicação, gestão de tempo, clima, saber responder à pressão, ok? Então, skills aqui que a gente nasce com elas, ou é muito, muito, muito difícil treinar, isso é coisa rara. Quando a gente encontra um profissional assim, as empresas hoje querem esse profissional a qualquer custo, ok? Então hoje como tech lead, eu enxergo muito mais soft skill do que hard skill. Hard é aquelas skills que tá ligadas à tecnologia, a estudo, vou lá e estudo. Soft é aquela skill que tá mais inteligência emocional, liderança, gestão.
são skills mega necessárias para um grande profissional, ok? E como que a gente fomenta essas skills, David? Muita leitura, muito estudo, não precisa ser nada técnico, mas lê livros, faça acompanhamentos, tem mentorias, estude agilidade, estude N coisas que vai te proporcionar uma melhoria nas suas soft skills, ok? Então, hoje eu acho que o mercado, o grande diferencial, tá, de um profissional é soft skills. Hard skills a gente treina. Eu prefiro muito mais contratar uma pessoa muito boa em soft skills e quase nada, se não nada de hard skills e treinar. Beleza? Hard a gente treina, tecnologias a gente treina. Soft skills já não. São princípios, são coisas que você tem ou não tem e se precisar treinar é um plano a muito longo prazo, ok? Então, para a empresa é difícil também pegar alguém que não tem ali os princípios dela, beleza? Caio Dantas, qual o básico que um júnior deve saber? Pergunta muito boa também, Caio. Vamos lá. O que um júnior deve saber? Sendo bem bate-pronto, para mim o júnior tem que saber muito bem orientação a objeto, lógica de programação. Lógica de programação é a base. E por incrível que pareça, a gente pega júniors plenos e olhe lá se não sêniors que não sabe lógica de programação. Não sabe o que é uma condicional, não sabe o que é um loop, não sabe o que é, sei lá, métodos, atributos. Então, coisas básicas realmente, ok? Então, saiba muito bem lógica de programação. Comece a ver um pouquinho de algoritmo. É muito bom o júnior saber algoritmo, ok? Ele precisa dominar algoritmos de árvore, de filas, de FIFO, blá blá blá. Não precisa. Porém, é muito bom se ele sabe, ok? Porque isso no dia a dia você vai utilizar, não diretamente, mas você vai entender porque as coisas acontecem. E o júnior entender como as coisas acontecem é o que vai fazer com que ele cresça na carreira, ok? Então, tenha toda a base muito bem, leia muito, domine uma linguagem difícil, como Java, C Sharp, JavaScript, ok? Então domine a base muito bem. Então, para mim, um júnior, se ele saber ir muito bem lógica de programação e um tico de algoritmos, já está excelente, beleza? Ele não precisa saber mais que isso. O mercado pede, pô, David, mas a vaga fala que eu tenho que ter 300 mil requisitos. Gente, a vaga quer que você saiba o que é aquilo, não que você domine. Então a vaga quer que você saiba o que é Java. Java é uma linguagem assim assada, que roda em cima de uma JVM, blá blá blá. O mercado quer que você saiba Scrum. Scrum é uma metodologia que funciona assim, assim, assado. O mercado quer que você saiba PHP. O PHP é assim, assim, assado. Mas ele não quer que você, como júnior, domine. O júnior, ele não domina nada. Essa é a verdade. E tá tudo bem, pessoal, não tenham medo disso, ok? As vagas vão pedir muita coisa, mas a base você tem que dominar, que é a lógica de programação. O restante você tem que conhecer e saber o que é, não dominar, beleza? E para conhecer e saber o que é, pô, uma googada aí da vida, jogou no Google o que é o Java, pronto, você já sabe. O que é, sei lá, o Kanban, pronto, você já sabe, beleza? Vamos lá, Caio. Próxima pergunta e última para encerrar. Como demonstrar conhecimento com pouco tempo de carreira? 2 anos e meio. Pergunta boa, tá? Boa pergunta. Quem fez foi o Dev Bard. Então, Bard, o que eu faria no seu lugar, tá? Para mostrar conhecimento. Primeira coisa, monta um GitHub, joga todos os seus projetos de estudo lá. Começa a vender o que você faz, vende seu peixe, vai lá no LinkedIn e fala, pessoal, estou trabalhando em tal coisa, vem conhecer meu repositório, compartilha seu Git, então começa a vender, começa a fazer meetups, começa a fazer apresentações, começa a ir para eventos e puxar um pouquinho de liderança, ok? Para falar, pô gente, eu sei isso, olha aqui como que faz, começa a responder dúvidas dos mais júniors. Se aí na sua empresa você não tem mais júniors que você pode tirar dúvida, vai para a comunidade. A comunidade é o melhor lugar para conhecer outras pessoas, para estudar, para aprender, para dividir conhecimento e, por sua vez, para demonstrar, para crescer mais na carreira, ok? Responda dúvidas no Stack Overflow, muito bom também.
E aqui eu vou dar sendo bem sincerão. Tenha medo, tá? Com 2 anos e meio, de querer falar, ó, eu sei mais, então eu quero demonstrar conhecimento, porém você não tem de fato uma base sólida para isso. Por que eu tô falando isso? Não queira ser o famoso sênior de 2 anos. Isso é muito ruim. Uma pessoa com 2 anos e meio, ela não vai dominar 100% de nada. Isso é um fato. Para você ser um especialista em alguma coisa, é muitos anos a mais. Não que o anos ali, a quantidade de anos vai de fato determinar se você é muito bom ou não. Mas a gente sabe que algumas coisas, a resolução de problemas, a gente vai precisar de tempo para amadurecer a cabeça para resolver essas coisas, ok? Então também não queira apressar a sua carreira, porque de fato a longo prazo isso não vai ser bom, beleza? Mas se você quer demonstrar conhecimento, procure comunidades, eventos, procure ser um pouco mais de líder para os mais jovens, beleza? Então pessoal, para esse vídeo, perguntas e respostas especial de carnaval era isso. A gente tem mais um, então até a próxima, valeu, falou, é nóis!